Shalom, Baruch Hashem. Falar sobre a anatomia da alma. Bom conselho. O Reb Natan escreve que a verdadeira sabedoria da Torá provém de suas 613 mitzvot, conhecida como os 613 preceitos de conselho. Estes preceitos aconselham o indivíduo e o orientar na escolha entre os atos que devem ser praticados e os que devem ser evitados. O Reb Natan explica que ensinar uma pessoa a cometer um pecado não é considerado um bom conselho, porque a expõe a sofrimento e humilhação. De forma semelhante, se alguém tem uma ideia brilhante para obter ganhos financeiros, mas não considera que tais ganhos podem afetá-los da espiritualidade, esse também não é um bom conselho, porque a riqueza às vezes tem a finalidade de gerar o dano de seus possuidores. Se os prazeres mundanos forem perseguidos e os eternos negligenciados, a riqueza obtida nesta maneira se revelará prejudicial. Portanto, o melhor conselho para o sucesso neste mundo é o que conduz à vida eterna. A orientação para obter a espiritualidade. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele saberia identificar o conselho que o levaria a seu destino mais elevado. Ele conheceria o caminho da espiritualidade, da vida verdadeira e eterna. Mas Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por consequência, o conselho que tem para lhe oferecer agora é confuso e desorientador. Todo dia exige novas decisões. Cada problema requer uma abordagem diferente. E o que é ainda pior, nunca se sabe se uma determinada escolha é correta ou não. Algumas ideias parecem muito boas no momento, mas a longo prazo seus benefícios se esgotam. Outras escolhas poderiam ser benéficas se houvesse mais tempo disponível. Mas o tempo sempre se mostra escasso, tornando impossível que advenha ganhos de tal conselho. Estas circunstâncias frustrantes surgiram porque Adão comeu da árvore do conhecimento. Ele, então, foi banido do jardim do Éden. Uma espada que se volvia foi colocada na entrada para que o acesso fosse restrito apenas ao que o merecem. A espada que se volvia corresponde à grande massa de conselhos desorientadores que nos inunda. Esta espada, que também é chamada as câmaras das trocas, é o que produz pensamentos inconstantes e dúvidas incessantes na mente, sabotando nossos esforços para focalizar a vida eterna. Assim, verificamos que mesmo aqueles que se concentram na seriedade em sua vida espiritual, ainda que eles possam já ter começado a seguir o caminho certo, também se sentem muito confusos com uma
função de escolhas à sua disposição, mesmo dentro do campo de conselho da Torá. Portanto, não há alternativa. A pessoa deve sempre procurar a verdade. Tudo que for absolutamente verdadeiro ajudará a descobrir o caminho certo. Mas isto só acontecerá se essa busca for associada ao esforço para encontrar os verdadeiros sadiquim. Porque a Torá é composta de duas partes, uma lei escrita e uma lei oral. A lei escrita prescreve as 613 mitzvot, mas a lei oral, transmitida por intermédio dos verdadeiros sadaquim, explica como podemos cumprir da melhor maneira esses preceitos de conselho. O Reb Natan prossegue falando da importância de depositarmos nossa fé nos sadiquim, como sua natureza espiritual não foi corrompida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto, eles transcendem os 4 elementos e corresponde ao elemento matriz. Os sadiquim são capazes de guiar-nos pelo caminho correto de desenvolvimento espiritual e benefício eterno. Os sadaquim, que transcendem a materialidade, estão em perfeita harmonia com a Torá e o bom conselho. Recebe conselhos de sadiquim, por exemplo, aceitar seus ensinamentos da Torá é uma retificação do ato de Adão de comer da árvore do conhecimento e habilitar a pessoa a ater-se à árvore da vida. Por isto, é importante que o indivíduo deposite sua fé nos sadiquim. O Reb Natan continua. Quando foi banido do jardim do Éden, Adão também foi amaldiçoado. Com o suor do teu rosto comerás pão. A necessidade de um esforço excessivo para ganhar o sustento surgiu por causa da ingestão do fruto da árvore do conhecimento. Podemos ver os efeitos do excesso, dado que ele é uma das principais causas de confusão. Comer, dormir ou trabalhar em excesso, por exemplo, gera confusão e dúvidas, além de criar grandes dificuldades na vida. Assim, a atitude mais sensata é buscar o conselho adequado e ser capaz de passar a viver sem excessos. A árvore do conhecimento é análogo ao conselho, porque etz, árvore em hebraico, tem a mesma raiz da etzá, que é o conselho. O conselho que agora necessariamente deturbado na pessoa mediana deve ser solicitado aos sadiquim, cujo nível de espiritualidade os liga da árvore da vida. Os sadiquim não foram malucos pelos efeitos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e são capazes de discernir o conselho adequado. O pecado de comer da árvore também corresponde à fé desvirtuada. Consultar os sadiquim retifica nosso ato de comer da árvore do conhecimento e nos dirigir
para o caminho do bom conselho, para o desenvolvimento material e espiritual. O Reb Natan conclui: a morte foi decretada para Adão e por causa dele para toda a humanidade, devido ao pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem já não pode obter uma ficha perfeita, escolhendo sempre o conselho correto e encontrando o caminho pelo qual se chega ao jardim do Éden. Isto é a espiritualidade absoluta. E se entra nele durante sua vida, ele tem a fortalecer e deixar este mundo. Só depois da morte ele pode tomar a estrada para o jardim do Éden, a árvore da vida. Porém, quanto mais o indivíduo fortalecer sua fé nos Sediquim, mais refinado será o conselho para receber deles, no qual poderá basear suas ações durante a vida. Dessa maneira, ele merecerá conselhos acertados, que o ajudarão na retificação de sua porção no pecado de Adão, e assim estará muito mais perto de achar seu caminho para a árvore da vida. Corpo e alma correspondem a trevas e luz, e também são associados ao mal e o bem, pois o conhecimento do mal obtido por meio da árvore maculou o corpo humano, arrastando ao materialismo. Se Adão não tivesse pecado, o mal automaticamente pareceria inferior ao bem, e o homem teria uma orientação clara de como chegar ao seu destino. O jardim do Éden, em nosso estado atual, contudo, o corpo deve separar-se da alma na morte, antes que ela possa atingir sua perfeição máxima. O corpo tem de retornar à terra, ao elemento do qual se originou. Mas esta separação é, na realidade, um processo de purificação. Na morte, o corpo, que é a parte do ser humano mais propensa a sucumbir ao mal, é anulado. Na morte, nós nos despojamos do físico. Mesmo se o indivíduo for um verdadeiro sadique, ele terá de despojar-se de sua corporeidade, pois o decreto ocasionado por Adão afeta toda a humanidade. O homem não pode entrar no jardim durante sua vida. Só após a ressurreição, com o renascimento do corpo, a alma será reunida ao corpo no estado de pureza perfeita. A alma, depois de lutar para superar os testes do materialismo e de retificar-se enquanto ainda estava no mundo material, esta está pronto para sua recompensa final, quando o corpo morre. Quando ocorrer a ressurreição, o antigo opressor da alma, o corpo se tornará seu servo benevolente. O corpo, então, se sujeitará de boa vontade a essa servidão, por reconhecer a realeza da alma. Porém, como na história, o filho do rei e o filho da criada, a alma terá mais razão ainda para estar satisfeita, justamente por causa do sofrimento e da purificação a que foi submetida. Ela encontrará em sua espera
uma recompensa que é muito maior do que ela imaginará.